Tamo junto no ar e hoje o programa é mais do que especial. É um tamo junto com a família do Vladimir, o melhor lateral esquerdo da história do Corinthians. Além disso, o Gabriel Gubela, filho do Vladimir, vai estar lá também. A gente vai bater um papo com os dois. O Gabriel que brilhou pelo São Paulo, Fluminense, Grêmio, Inter. A gente já tá saindo aqui de São Paulo rumo à Granja Viana. Tudo pronto, tudo preparado. Tamo junto! Tamo junto no ar e hoje, aqui do meu lado esquerdo, o melhor lateral esquerdo da história do Corinthians. E do meu lado direito, filho do Vladimir, Gabriel, um dos melhores laterais direito da história do Fluminense, pode dizer assim? Acho que sim. Que começou no São Paulo, mas Exato. brilhou no Fluminense, né, Gabi? Na melhor fase eu acredito que foi no Fluminense, onde eu fiz mais gol, acabei chegando na seleção. Então o Fluminense foi uma fase ótima na minha carreira. A gente vai falar um pouquinho de Fluminense um pouco mais pra frente, mas vindo aqui, a gente tava conversando aqui em off. Existiu uma pressão pra você virar jogador de casa ou das outras pessoas, ou teu pai só te auxiliou assim na sua juventude? Que a gente chegou a falar de Corinthians, de São Paulo, a gente vai falar sobre isso, mas você viu ele crescendo, viu ele virar ídolo do Corinthians, maior lateral esquerdo da história, mais de 800 jogos. E aí aquilo ali te dava alguma pressão? Você sentia isso de casa ou de alguma forma ou não? Não, eu acho que foi bem natural. Foi super natural, ele sempre me deixou super à vontade para escolher o meu destino. Sempre me incentivou a estudar, ou seja, era prioridade estudar aqui em casa. Então eu estudei até o final do colegial, entendeu? Essa era a prioridade. Não fiz... comecei a categoria de base no juvenil, já segundo ano de juvenil no São Paulo, então com 15 anos eu ainda estava saindo da escola, começando a jogar no São Paulo, e aí que eu terminei os estudos no São Paulo. Vlad, a gente vai falar desse início do Gabriel, já que a gente começou assim, vamos falar assim, prioridade era o estudo. Sem dúvida, sem dúvida. Não era aquela pressão, não, você vai virar jogador de futebol, até porque isso não existia aqui com vocês, né? Não, e até porque eles sabiam que realmente o estudo era fundamental, era importante para eles, então a gente não ficou o tempo todo pressionando, eles entenderam isso, tanto ele quanto as irmãs dele, portanto, ele tentou ir até o limite, até quando pôde. Que foi, né? Muitos jogadores nem chegam no nível colegial, né? Ele conseguiu chegar por incentivo familiar. Exatamente. Então o incentivo que ele tinha não era de virar jogador, era de estudar inicialmente, né? Sem dúvida. Mas você já via que ele tinha um potencial para virar jogador? Sim. Já viu que ele estava acima da média? Com os seus 13, 14 anos a gente já percebia que ele era diferenciado, ele tinha aptidão para coisa, entendeu? E aí você, um pouquinho antes dos seus 13 anos, vendo seu pai fazer aquela carreira brilhante que ele fez no Corinthians, você começou a ter um carinho pelo Corinthians. Eu nasci lá dentro, né? Eu nasci dentro do Corinthians, eu acompanhava os treinos, entrava nos jogos. Teu pai entrava contigo? Entrava comigo nos jogos, então sempre tive carinho pelo Corinthians. Aí a gente vai chegar nessa pergunta. Então por que o Gabriel não começou jogando pelo Corinthians? Eu completando a fala dele, eu diria que a recíproca era verdadeira, quer dizer, o pessoal achava que o Gabriel automaticamente teria que jogar no Corinthians, né? Só que é o seguinte, a gente mora aqui na Granja Viana, já morava aqui, e aí ele começou a treinar na escola do São Paulo, que era aqui do lado. Pertinho, né? Era pertinho. E eu tava jogando fora de São Paulo, depois joguei no Santos um período e tal. Então, para ele ter mais autonomia para ir e vir e tal, era aqui perto. Então ele acabou... E a base do São Paulo, sem dúvida nenhuma, aquela era época... Muito forte, sem dúvida, foi muito diferenciada. boa. Era diferenciada. Naquela época que eu comecei a jogar, eu acho que a base do São Paulo era a melhor que tinha no Brasil. Mas
voltando pra cá, o bate-bola fica bom porque fica assim, né? Exatamente. Tenho 2 craques do meu lado. Se eu ficar aqui no meio, a bola vai chegar. Eu sei que de algum momento, ou da esquerda ou da direita, eu vou fazer gol. O Vlad, mais de 800 jogos pelo Corinthians. Perfeito. Foram mais de 100... O que me chamou mais a atenção foi o seguinte, foram mais de 160 sem... Ininterruptos. Ininterruptos, seguidos, sem se machucar, sem tomar um cartão vermelho. Você chegou a falar, mas eu joguei machucado, só que ia pro pau, né? Jogava, né? Isso é verdade. Eu pra me tirar do time mesmo, era só fratura, viu? Só batendo, né? Só porque eu, além de gostar de jogar, me identificava plenamente com o grupo e tal, e tinha ânsia. Eu achava que a cada jogo que fizesse era uma melhora a mais que você poderia ter e tal, então eu detestava ficar fora. Eu joguei com costela quebrada, joguei com costela quebrada? 40 graus de febre. O médico, o doutor Léo, chegou pra mim, não, fica fora dessa, pô, você... Falou, não. Falei, não, doutor, pode deixar que eu assuma a resposta. E ia pro jogo, né? Ia pro jogo, eles ficavam preocupados e tal, e eu acabava jogando o jogo inteiro. Então, é isso, É vontade, né? Fui fominha, tenho que admitir que eu fui fominha. E eu tinha, obviamente, jogadores na posição com muita boa qualidade também. O Ronaldo, o Cláudio Mineiro, que veio pro Corinthians, era muito bom. Mas a gente tava falando então, um pouco disso, não podia né? também dar mole, né? Você claro. dá mole. Sai ali, a vez entra. Tá bom, deixa eu descansar essa. O cara entra, arrebenta com o jogo, pronto. É verdade. Eu tô fora. Mas a gente falou um pouco também da democracia corintiana, né? Que no final ali da sua passagem, no final não, mas já no meio da passagem pro final, aconteceu a democracia corintiana. Explica um pouquinho pra galera mais nova que assiste a gente o que era a democracia corintiana. Eu diria que esse foi o melhor momento que eu vivi no Corinthians, porque a gente tinha um grupo Sócrates, constituído no Casagrande. Corinthians, Sócrates, Casagrande, Zenon, Zé Maria, enfim, Solito, que era o goleiro. Era um grupo que sabia o que queria, um grupo extremamente preparado, né? Preparado tanto para a profissão quanto para a vida, né? E a gente exerceu o nosso papel de cidadão e falamos, não, nós temos que ajudar o país e tal. E aí começamos a nos posicionar politicamente, entendeu? Politicamente também, né? Não só em relação apoiar quem a gente acreditava que ia ser o melhor candidato, entendeu? Mas não só em relação à questão de, não vou concentrar hoje, o time não concentrava, e aí... não. Era mais do que isso, né? Era politicamente falando. Exatamente, era mais do que isso. A gente sabia que dentro do campo a gente cumpria a missão. Dentro do clube a gente cumpria a missão. A gente queria exercer o papel de cidadão brasileiro, e preocupado com a política do país do Brasil. E tal, e o nosso entorno, né? Os nossos familiares, nossos irmãos, nossos pais e tal. Então a gente tinha essa compreensão e essa preocupação. E outra coisa, já mudando de assunto rapidamente aqui, quando o Gabriel estreou com a camisa do São Paulo, deu uma dorzinha no coração, e aí você torceu pra quem? Pro Corinthians, pro São Paulo? Quando ele jogava contra o Corinthians? Então, na verdade, rapaz, eu torcia pra ele, né? Podia ser... Se ele tá no Fluminense, se ele tá no Inter, no Grêmio, que fosse adversário, Gabriel Futebol Clube, Inclusive o Corinthians, eu torcia pra ele fazer o melhor, pra ele, enfim, cumprir a missão dele, né? Porque o Gabriel começou no São Paulo, ele teve uma ascensão meteórica ali, naquele início do São Paulo ali, o Belete era o lateral direito titular, né, Gabi? Era. E ele na seleção, reserva do Cafu, mas exato, sendo convocado, e você veio e virou titular da posição. Numa ida do Belete para a seleção, a minha estreia, ida do Belete para a seleção, o reserva tomou o terceiro amarelo, o outro reserva machucou o joelho e eu era o terceiro juniores, reserva. Eu já tinha subido pro profissional e estava treinando, eu era o terceiro reserva. Então treinava muitas vezes separado, treinava à parte, né? Esperando a minha oportunidade. Quando dava, treinava com o grupo. E aí o Nelsinho, que era o treinador, Nelsinho Batista, chegou o Mauro, que hoje acho que trabalha no Corinthians ainda, como auxiliar. O Mauro chegou pra mim e falou, vai estrear, hein? Tá preparado ou o quê? Você estava com quantos anos? Eu tava com 17 para 18 anos, se não me engano. E aí vai estrear. Aí eu falei, tô pronto.
preparado. Vamos nessa, né? Vamos nessa. Puta, foi... Tamo junto. Tamo junto. E aí, cara, que misturado. tensão. Pra dormir, não conseguia dormir, não conseguia comer no dia do jogo. Falei, ligava pro meu pai, falei, cara... Pai, o que tá acontecendo? É normal? Ele ligou? Você lembra dessa ligação? Lembro. Falei, cara... E... São Não, Paulo mas quem? é normal isso. São Paulo e Paraná foi a minha estreia. A São Paulo e Paraná... Grande, a ansiedade é grande. É, eu fui super bem no jogo, a gente perdeu o jogo no Morumbi de 4-1, o Kaká, Leonardo, Time muito forte o de time São era Paulo. Júlio Né? Batista, Fábio Simplício, aquele time todo do São Paulo, a gente perdeu, o time tava numa nhaca aquele dia, mas eu fui super bem. Pô, achei E aí que minha... conseguiu... Não, aí o que aconteceu? Voltou o Belete titular, o outro voltou amarelo, voltou pra reserva, o outro melhorou o joelho. Você voltou pra... E eu voltei Pra a ser disputar terceira a posição com o terceiro reserva. Aí aconteceu uma outra situação parecida, foi onde eu entrei no jogo fui titular novamente contra o Guarani, lá no Brinco. Aí joguei, fiz o cruzamento pro gol do França. Aí o... França também no time. Exatamente. Aí o Nelsinho chegou e falou, ó, vou te manter no time. O Belete vai voltar da seleção, mas eu vou manter você. E aí eu fui titular o ano inteiro. Né? E Não saí o mais. Belete continuou sendo convocado, né? E foi engraçado. E o Belete continuou sendo convocado. E ele, bom, o Felipão sempre teve aquele negócio de a família do Felipão, não sei o que, então ele já sabia que ia pra Copa. Então ele Entendeu? tirou o pé um pouquinho. Não, ele não tirou o pé, mas é que ele não tinha como jogar. Eu tava super bem. Então o Nelsinho chegava pra mim e falava assim, ó, pressão da diretoria pra botar ele pra jogar. Mas você tava indo bem. Mas eu não vou te tirar. Se você continuar jogando assim, eu não vou tirar do time. Então, o que ele fazia às vezes? Colocava o Belé de volante. Porque o Belé tinha que poderia jogar. jogar também. Porque aí o Felipão falou pra ele, eu vou te levar, mas você tem que jogar. Você tem que jogar em algum lugar. Aí o Nelsinho colocava ele de volante. E eu super bem, às vezes o Nelsinho me colocava de lateral esquerdo. Pro Belete O Belé de jogar na lateral direita. Que você fazia bem também, com E eu facilidade. fazia bem também, cortava pra dentro, batia. E aí o Gustavo Neri ia pra reserva. Ficava nesse Só craque, né? A revezamento. gente tá falando só isso é de o verdade. nível do time de São Paulo de antigamente, né? com Aí certeza. agora voltando para essa sua passagem no Fluminense, foi o melhor momento da sua carreira e hoje você tem um carinho pelo Fluminense. Eu vejo você postando nas redes sociais, tem esse carinho, você acompanha o Fluminense, o time que você acompanha hoje em dia, mais é o Fluminense. É o Fluminense. Na verdade, eu tenho uma identificação legal com todos os times que eu passei. Eu sou super bem recebido quando eu vou pro Sul, no Grêmio, que o Renato ainda tá lá. Fluminense eu adoro, sabe? O próprio Inter também, que eu tive uma pequena passagem, mas tenho um carinho recíproco com a torcida e tudo. E o São Paulo. Mas o Fluminense, eu acho que pela fase que eu vivi, né, eu fiz 26 gols no ano, fui, sabe, Muito bom, né? pra seleção, e fui artilheiro do Fluminense nessa passagem, então o Fluminense tem um carinho enorme. E você mencionou Grêmio e Inter. Como que você conseguiu sair do Grêmio e no dia seguinte assinar o contrato com o Inter, né? Sem que a torcida criticasse? Houve um pouco de crítica, claro, mas você conseguiu jogar nos dois grandes, né, do Sul. E na verdade... Como é que foi? Primeiro, qual é a diferença entre Grêmio e Inter? Existe alguma diferença de jogar nos dois clubes? Não existe. Não é porque as duas torcidas são apaixonadas com a mesma força, entendeu? Os dois times são enormes, têm uma história enorme. Então, foi ótimo jogar nos dois clubes. Mas como é que foi essa saída, assim? Você teve um momento lá com o Vanderlei, que era o seu técnico? Exato. Tive esse momento com o Vanderlei, que chegou a situação de que ele disse que não ia me utilizar mais na imprensa. O que eu fiquei chateado foi que ele me disse isso depois de 6 meses que estava me levando pro banco, entendeu? Então ele podia ter falado 6 meses antes. Ou seja, ele atrasou minha carreira 6 meses, entendeu? Pô, não vou te usar? Opção do treinador, eu super aceito. Mas me fala antes Conversa, de eu né? cumprir os E ele era um cara que tinha um jogos. diálogo com os jogadores, né? Exato. Me fala antes de eu cumprir os 7 jogos pelo Brasileiro. Aí você poderia e ter deixa ido pro time. seguir minha carreira, porque eu tinha um monte de time que... Aí fiquei 6 meses, aí ele falou que não ia me usar mais. Aí rescindiu o contrato, e aí a torcida já sabia, porque ele falou que não ia me usar, e a torcida sabia que eu já não estava jogando. Atravessou por a causa rua, dele. bateu na porta. E aí o Paixão, que era meu treinador, que foi meu... Paulo Paixão, foi meu preparador físico no Grêmio, tinha ido trabalhar no Inter com o Dunga na época. Dunga também. Aí ele, vendo a minha situação, me ligou e falou: Gabriel, você viria pro Inter? Eu falei: agora. Ontem. Aí o legal foi isso, que a torcida do Grêmio
sabia que eu Entendeu? não jogava por É. causa dessa situação, simplesmente por causa disso. E a torcida do Inter gostava do meu futebol. Então, isso era legal. A torcida do Inter falava, vem pro Inter, vem pro Inter. Aí a torcida do Grêmio falava, pô, se for sair do Grêmio, só não vai pro Inter, entendeu? Isso aí já é Mas profissionalismo. é profissionalismo. E aí foi super legal, Mas porque manteve, não teve uma, essa... manteve uma mágoa do Vanderlei ou passou? O legal é que quando eu jogava, quando você sai de um time e joga no outro, normalmente a torcida vaia, porque Sim, você sim. saiu do E time você e foi não pro teve outro. isso. Não tive por nenhuma das duas torcidas. Isso foi muito legal. Com o Vanderlei, manteve algum tipo de mágoa? Chegou a conversar com ele depois disso ou passou? Por um tempo depois que eu saí de lá, simplesmente pelo fato dele ter atrasado esses 6 meses da minha carreira, eu fiquei chateado, sim. Mas passou, já encontrei ele outras vezes. Eu acho ele continua sendo um ótimo treinador. Vi o trabalho que ele fez no Vasco esse ano. Mas eu fiquei chateado, sim. Na época eu fiquei chateado. Mas acontece. Então vamos fazer o seguinte aqui agora. Superado. Superado. Super. Seguinte aqui agora. Um quadro de comparações. Tá, então, pelada de final de ano. Time do Gabriel contra o time do Vladimir. Aí eu vou Opa. falar os jogadores aqui. A gente vai começar pelo Vlad, claro. Aham. E aí, quem não ficar no seu time vai pro do Gabriel. E aí eu vou Perfeito. Fechado? Fernando, fechado. Zico ou Maradona. Zico. Aí você fica com Maradona. Também não tá ruim. Não vou errar. Se eu errar, eu acertei. Se eu errar, eu acertei. Alex ou Djalminha. Djalminha. É, Alex. Também fica com não tá. Tem jeito. O time vai ficar bom, né? Maravilha, o time vai ficar no mesmo nível. Rivelino ou Neto. Rivelino. Também fica batendo Na falta ali. falta né? do seu lado. Os Se sair dois falta times de lá, aqui. nós estamos perdidos. Se sair daqui, você tá perdido. Então sai no baile. Renato Gaúcho ou Edmundo. Renato como jogador. É de Renato Gaúcho. Eu fico com o Renato. Renato Gaúcho. Também? Eu também sou Renato Gaúcho. E agora eu vou te botar numa sinuca aqui, hein? É. Romário ou Ronaldo. Olha só, sou Ronaldo. Ronaldo? Sou Ronaldo. Mas o Romário não fica muito atrás, tá muito próximo, mas sou Ronaldo. É. Você Eu vou iria ficar também com de o Ronaldo? Romário. Eu iria de Ronaldo. Iria de Ronaldo. Mas pode jogar o Romário no meu time. Satisfeito. Super satisfeito. Não é ruim também. Ah, tá É, louco. não é Caiu na ruim. área, um abraço. Não é ruim, esse é o tipo que você fecha o olho. Foi engraçado. Pegando, O pegou. Romário, em 2005, eu disputei a artilharia do campeonato com ele até os É, 16 gols. Exatamente. Aí depois ele foi embora, acho que ele foi artilheiro desse campeonato aí, Aham. com 21 ou 22 gols. Então aí no jogo contra, que a gente tava com 15 junto, e aí a gente cumprimentou no começo do jogo, e aí ele falou, hoje eu passo, hoje eu vou embora, vou deixar você pra trás, mas tá bem, lateral. Fazendo gol, hein, falou. Falou, vem Tá jogar bem, comigo, lateral, vem me dar fazendo bola. gol, hein. Aí eu falei, hoje eu que vou passar você, não sei o que. Aí no final desse jogo ele fez 2 gols, aí foi embora. Gabigol ou Gabriel Jesus. Hoje, no momento atual, eu fico com o Gabigol. Também você levar o Gabriel Jesus não tá mal também. Não Bom tá time mal. aqui. Mas eu Mas também, hoje quem seria o 9 da seleção pra você? eu também ficaria com o Gabigol. Eu acho o Gabriel Jesus melhor jogador, eu acho. Mas hoje o momento é o Mas Gabigol. você consegue comparar a liga que o Gabriel Jesus joga com o Campeonato Brasileiro? Não dá pra comparar. Então, Não dá. por que talvez o Tite prefira... Óbvio, pelo Gabriel de Jesus. Porque é o futebol, né? O nível é mais alto, é o nível do time de seleção. É o nível do campeonato de seleções, entendeu? É o campeonato europeu. Eu acho que é muito mais perto o nível do que o campeonato brasileiro. Seleção brasileira. Você que trabalhou muito com o Renato. Renato foi teu paizão. Acha que o Renato teria que ter uma oportunidade como treinador da seleção brasileira? Eu acho. Nesse momento ou de repente mais pra frente? Principalmente depois do período que eu trabalhei com ele, eu já tive com ele várias vezes, eu senti um amadurecimento nele como treinador, tanto é que foi campeão, o que foi aí no Grêmio esses 3 anos que passaram. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que... Mas agora seria o momento ou oportunidade- após a era Tite? Mas então, a era Tite acaba quando Mas entra você um treinador esperaria a novo. Copa do Mundo ou não? Eu não esperaria. Talvez Não, eu não faria esse esperaria. movimento antes.
Vlad, Já tinha trocado, inclusive. Apesar dele ter me dado um trabalho danado quando a gente jogava. ele era eu muito bom, marcava, né? Ele era ponta muito direita bom. e você Era lateral ponta esquerdo. direita e muito forte e tal. E a gente se enfrentava, realmente era um duelo à parte, era uma disputa à parte, né, no jogo. Bem legal, mas eu acho que o Renato Gaúcho está maduro o suficiente para Assumir a seleção. assumir a seleção. Talvez. Cara, se eu acho que o treinador aqui tem condição de assumir a seleção brasileira, agora não temos treinador nenhum. Não tem treinador Mas não nenhum, é assim, né? mas não é o caso. Não é o E no caso. O Brasil, Renato está fazendo um bom tem trabalho, existem alguns Lógico. outros Exatamente, nomes. tem outros nomes, mas o Renato tá É a fazendo um bola bom da trabalho, vez. é brasileiro e tá aí pra assumir a seleção. É. Não tem muito Mistério. pra onde ir, não tem mistério nenhum. Falando um pouco de seleção brasileira aqui, vocês dois foram dois jogadores que tiveram momentos muito bons próximo à Copa de 82 e Perfeito. próximo à Copa de 2006. E poderiam até ter sido convocados. Né? Sem Houve um dúvida. pouquinho ali de mágoa, ressentimento, por não ter sido naquele momento que principalmente o seu momento era muito bom, né? Eu confesso, não vou dizer que fiquei satisfeito. Na época foi o Júnior como lateral esquerdo titular daquela seleção de 82 e E na o reserva Pedrinho. o Pedrinho. O Pedrinho, né? O Pedrinho que tinha sido o jogador do treinador da seleção brasileira. Então ele conhecia o Pedrinho, portanto acabou optando pelo Pedrinho. Mas eu achava que aquela era A sua Copa. era a minha Copa. Aquela era a oportunidade, era o momento ápice da minha carreira e, portanto, era um momento que eu não Ficou um pouco chateado, decepcionaria. Mas faz parte. Aí voltando para 2006, que você teve um ano muito bom no Fluminense, em 2005, Exato. foi o Cafu, que estava vindo de O lesão, Cafu que estava voltando de operação no joelho, tanto é que ele jogou só os primeiros jogos da Copa. e Depois depois entrou o Cicinho. Então, e aí o Cicinho, que disputava a posição comigo no momento, naquele momento, que eu tinha sido, em 2005, o melhor lateral direito do Brasil, né, aquela época do Fluminense. Então eu vivi um bom momento. Eu acho que eu poderia ter sido pelo menos testado mais na seleção. Entendeu? Eu joguei uma partida na seleção e eu acho que se eu tivesse mais oportunidade de jogar na seleção, eu teria mostrado mais o meu futebol. Mas a gente sabe que nesse quesito acaba Opção, influenciando Um monte de coisa. empresários envolvidos no meio do futebol. Enfim. E até o próprio hoje. gosto, Até o próprio hoje. gosto do treinador. Porque ele Eu falou, gosto de né? O treinador. jogador que trabalhou com o treinador acabou indo para a seleção, porque já conhecia, Exatamente, né? já conhecia. Foi o que aconteceu recentemente, né? Do Tite já ter trabalhado Claro. com alguns jogadores no Corinthians, aí levou jogadores que O ele já próprio conhecia. Fagner que ele levou, né, de lateral direito, eu acho que pela história que o Rafinha teve no Bayern e pela idade que ele já tá, sabe, era a última Copa dele, era a última oportunidade que ele tinha de ir para uma Copa. Mas aí usou essa questão do Aí ele conhecimento, usou essa ele já questão conhece do o jogador, conhecimento. já Então, trabalhou com o jogador. Então, todo treinador tem opção, né? Então vamos finalizar da seguinte maneira. Eu queria que o Vlad mandasse um recado para a torcida corintiana, pode ser? E o Gabriel para a torcida tricolor do Fluminense. Exclusão. Ali, ó, para aquela câmera. Bom, Bando de loucos, nação corintiana. Aos irmãos torcedores do Esporte Clube Corinthians Paulista, o meu respeito imensurável, porque eu tenho certeza que a minha carreira foi privilegiada pela participação de vocês, pelo aplauso de vocês e pelo respeito de vocês, nação corintiana. Por isso que eu tenho um profundo respeito a toda a nação corintiana. Valeu? Boa. Gabi, naquela ali. Eu agradeço também a nação corintiana pelo respeito que tiveram sempre com ele, né? E a torcida do Fluminense, agradeço também sempre a torcida, agradeço o carinho que tiveram comigo e espero que o Fluminense volte a estar na elite do futebol, que é o lugar da onde ele não devia ter saído. Boa. Gabriel, muito obrigado.
A gente vai marcar esse fute-mesa. Hoje a gente não vai conseguir jogar. Ele tinha se esse safou. desafio, tinha esse desafio. Tinha esse Ele se desafio. safou. E hoje o Gabriel é um dos melhores jogadores de fute-mesa do Brasil. Volta, Perfeito. volta. A verdade fita, é essa. volta, Um dos fita. melhores não, já é o melhor? Sobra. E eu ia desafiar a mesa, inclusive, tá ali embaixo, mas tá mesa chovendo ali embaixo, muito. é. Vamos deixar pra próxima. Tá marcado esse desafio. Enquanto isso não acontece, eu continuo como rei. O rei do E o fute-mesa. Vlad, muito obrigado por me Opa, receber aqui. maravilha, Na um grande prazer, uma honra. prazer, E a gente prazer vai recebê-lo. pra próxima ainda. Eu quero pegar essa corridinha com vocês, porque essa corridinha eu vou ganhar do Gabriel, não é possível. Essa corridinha que vocês dão aqui no condomínio, eu tenho que ser um pouquinho melhor que Tem que ser ele. um pouquinho melhor que Ele ele. falou: meu joelho não aguenta mais, mas eu tive 6 cirurgias. 6? Eu vou devagarzinho assim. Ave Maria. Se for um ritmo bom, eu seguro. Ah, então maravilha. Na Então, próxima vez vocês vão me chamar então. Perfeito. Vocês vão correndo e eu fico gravando. Vai de patinete. Vou de patinete. Ele nunca gostou muito de fazer essas corridinhas. Nunca, né? É, Nunca. Era mais fazia- tirinho curto e futebol. Isso, fazia tiro porque... Futebol é Gosta mais do ou menos. sprint, entendeu? Sprint, dá o tiro. Tamo Tamo junto. junto.